Boa tarde, boa noite, bom dia. A hora que você for assistir essa live, o importante é que você assista. Eu sou Kátia Falcão, estou aqui para falarmos sobre perdas, sobre superação. Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial que sofreu uma grande perda e superou e reconquistou a vida e está aí tocando a vida dela. O vazio, a dor, tudo isso fica no coração da gente a vida inteira. Mas a gente não pode parar de viver por causa disso. Eu vou convidar Cileia Pinheiro, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo e que eu já admiro demais e que eu já para ela contar um pouquinho da história dela de superação. Olá! Olá, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só ajeitar aqui o meu. Depois que você entra, faz uma mudançazinha aqui. Pessoal, esta é Cileia Pinheiro, uma convidada especial, uma pessoa que eu conheço há muito pouco tempo, mas que eu já admiro enormemente, porque é uma guerreira, é uma índia brasileira. Olha que coisa mais linda, uma representante Obrigada. do nosso país, forte como o pessoal da raça dela, que são guerreiros, são pessoas que lutam pela vida. E ela não poderia ser diferente disso. É uma guerreira também, uma pessoa que já sofreu bastante, que já teve perdas significativas, que vai contar para a gente aqui um pouquinho da vida dela, como ela superou isso, como ela deu a volta por cima. Se ela é uma empresária bem-sucedida e ela cuida da neta dela de 2 anos de idade. É uma pessoa exemplar. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com outra cabeça, com outra mentalidade a respeito de perdas, de superação. A gente sabe que perder um ente querido é dilacerante, a dor é gigante. E quando eu falo em superar uma perda, eu não falo em esquecer a pessoa. Eu falo em você ressignificar a sua vida, deixar a pessoa aqui guardada no seu coração, honrar a memória dela, mas continuar a sua vida, porque a vida segue, a vida continua, e a gente tem que continuar, tem que seguir o rumo que a estrada leva a gente tem que fazer isso, porque a gente já sabe o final da estrada, todo mundo sabe onde vai dar. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem que aproveitar o máximo que a vida tem para nos oferecer, e tem muita coisa para nos oferecer, não é, Cileia? Seja bem-vinda aqui, minha Exatamente. querida. Obrigada, Kátia, pelo convite. Imagina, a honra é nossa, aqui é minha especialmente. Pode dê uma palhinha para a gente aí, converse um pouquinho com a gente, como foi sua vida na infância, adolescência, as dificuldades que você já enfrentou, a perda que você teve recente e como você conseguiu passar por tudo isso, superar, ter esse sorriso lindo no rosto e inspirar a Obrigada. gente a. Eu acho que você é uma fonte de inspiração. Eu tive um prazer enorme ter conhecido você. Que bom ter conhecido você. E hoje vou Obrigada, dizer que eu sou sua Kátia. amiga, que você é minha amiga. Fale um pouquinho para a gente como foi sua vida, como você superou Olha, essas dificuldades. a minha infância não foi bem fácil, né? E a adolescência também não. E, infelizmente, quando eu tive mais ou menos uns 23 anos, na época que eu abri um salão, né? Eu tive uma crise muito grande de depressão. Aí, por conta dessa crise, eu tive de fechar o salão, que recentemente eu tinha abrido, né? Recentemente eu tinha abrido o salão, aí eu tive de fechar para poder cuidar da minha saúde mental, né? E resumindo o assunto, esse tratamento que eu iniciei foi um tratamento de 5 anos, né? Então eu iniciei com um psicólogo, psiquiatra. Tivemos de entrar também com remédio, com medicamento para poder ajudar.
e não é fácil. É, Mas, eu posso imaginar. mas com ajuda a gente consegue superar, né, Kátia? Sim, com certeza. Você é uma mulher muito forte, Cileia. Conta pra gente o que é que te fez ver que a vida continuava, que você não podia parar, que você tinha que seguir, enfrentar a depressão, enfrentar a ideação, porque você me disse que você já teve ideação suicida, que você já pensou, Sim, mas você, o que é que fez exatamente. você virar sua cabeça e olhar para o lado bom da vida e seguir sua vida? A minha filha, né, Kátia? Porque quando eu tive essa crise, a gente tem aquele pensamento de cometer uma besteira, né, que é tirar a vida. Aí eu ficava nos meus pensamentos, né? É, vamos tomar um remedinho, um veneninho de rato, que aí a gente acaba com essa dor, porque, igual eu falei, a minha adolescência não foi fácil, a minha época também, a minha fase de criança também não foi fácil. Então, eu tinha aqueles pensamentos de acabar com aquela dor, né? Porque a depressão é uma dor. Na verdade, a pessoa que pensa, estou falando por mim, a pessoa que pensa de tirar a sua própria vida, ela, na verdade, ela não quer tirar a vida dela, né? Ela quer acabar com a dor dela. Então, nesse exato momento, no passado, né? Eu pensando de tirar a minha vida, eu ficava também pensando que eu tinha uma filha para criar, né? Então eu ficava assim, eu não posso fazer isso porque eu tenho uma filha para criar. Então isso me ajudou bastante. E eu vi que aqueles pensamentos não eram de mim, porque na verdade eu tinha bastante sonhos, né? Então por esse motivo eu já pensava que não, eu já achava que não estava certo, que não estava legal, que eu precisava de ajuda e foi o que eu fiz, né? Conversei com uma amiga minha na época, né? Que me ajudou bastante. Procurei médico, comecei a ler publicações referente à depressão, comecei a ler livros também, né, referente que fala bastante sobre depressão e procurei ajuda. Então isso me ajudou bastante, Que viu? Mas tipo de sonho você fala mas que só que teve? assim, Kátia, eu falo por mim, a pessoa que quer tirar a vida dela, ela não quer exatamente tirar a vida dela, ela quer escapar da É, dor, o que eu né? Que sempre foi o meu falo, eu caso. sempre friso isso aqui, ninguém quer. Você quer resolver um problema, e aí por isso que eu sempre falo que esse problema que você quer resolver, ele tem solução. Essa dor que você está sentindo no peito, no coração, ela tem um remédio, né? Não necessariamente um remédio, um medicamento, mas alguma coisa que você pode fazer para mudar essa história, para sair desse quadro e enxergar a vida de outra forma. E eu digo também que essa é uma doença, a depressão é uma doença, Sim, não é frescura, não é mimimi, não é falta de Deus, não é falta de trabalho, não, é uma doença que tem que ser tratada como uma doença. E para essa doença existe um tratamento e, via de regra, existe sim, cura para ela também. Você se considera curada da exatamente. depressão? Sim, com certeza, porque, olha, eu comecei a fazer o tratamento de depressão foi com 24 anos, Kátia. Hoje eu tô com 41, né? E eu fiquei nesse tratamento durante 5 anos. Então já tem um tempo já que eu parei de tomar os medicamentos, né? Então eu E tô hoje você se completamente sente curada, tô bem livre. maravilha, maravilha. Que tipo de sonho você disse que teve, que te alertou, que te ajudou? Você sonhou com o que que ajudou você a Ó, buscar ajuda? na verdade, Kátia, eu sou uma menina que eu já sonhei já com sonhos. Desde lá de infância, sempre eu tive sonhos, né? Então, assim, quando eu abri o meu salão, foi uma realização de um sonho. E, na verdade, eu já tenho 41 anos e tenho bastante sonho. Sonho de conhecer um lugar diferente que eu nunca fui, igual os Estados Unidos, e vários outros lugares. Sonho de alavancar mais a minha empresa. Vários sonhos. Vários, 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 vários. E isso ajuda, né, na depressão, né? E uma coisa interessante também, porque quando eu comecei a fazer o tratamento, eu tive de fechar o salão. Então, para mim,
Foi difícil, por quê? Porque eu tinha acabado de realizar um sonho, eu tinha feito um curso, eu tinha me dedicado, eu tinha juntado dinheiro, tudo foi comprado à vista, tudo foi bonitinho. Então, ter fechado aquele salão para poder tratar da minha saúde também não foi fácil para mim. Só que aí eu fiquei desanimada, né? Nessa época eu já não queria mais mexer com o cabelo, porque eu fiquei desanimada, né? Porque eu tinha acabado de abrir um salão e tinha de fechar novamente o salão para poder fazer o tratamento, então eu fiquei desanimada. Então, o que que eu fiz? Qual foi a estratégia? Eu tive de procurar fazer alguma coisa que realmente eu gostava, porque eu gostava de arrumar o cabelo, mas aí eu já estava já decepcionada, né? Então eu comecei a procurar fazer aquilo que eu gostava. Exemplo, se a pessoa está com depressão, ela gosta de cozinhar, então se dedique a isso, porque é nos pequenos prazeres que vai te tirando daquela situação. É claro que você precisa procurar o médico, precisa de tratamento, precisa tomar medicamento, se precisar tomar, precisa tomar medicamento, né? Mas, assim, precisa sentir prazeres também nas pequenas coisas, porque isso ajuda bastante uma pessoa que está na depressão profunda, né? Um exemplo, se a pessoa gosta de cozinhar, então se dedica mais, né? Se a pessoa ela gosta de costurar, se a pessoa ela gosta de, eu não sei, de fazer cursos, experimentar coisas desconhecidas, então, o meu conselho é que a pessoa faça, porque nos pequenos prazeres ela vai te tirando daquela Isso. situação difícil. Você sabe que Entendeu, comigo Kátia? aconteceu algo muito parecido. Aí você está falando, eu me lembrei aqui que, para quem me segue aqui, para quem estiver aqui assistindo, eu vou até cumprimentar as pessoas. Cristina Nobre, Roberto Bilóia, muito boa tarde, gente. Tatiane, Espetinhos Terra, tem algumas pessoas aqui. Boa tarde, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E a maioria que está aqui, que me segue, já conhece minha história. Eu perdi um namorado que tirou a própria vida. E eu tenho certeza absoluta que ele não queria fazer aquilo. Tanto que no dia que ele fez, eu estava com ele em casa. E ele lutou durante 4 horas, me pedindo para não sair de casa. Ou seja, aquilo ali era a defesa dele. Ele estava pedindo socorro e eu não conhecia a depressão na época, eu não entendi o pedido de socorro dele, e eu precisei sair para buscar um prato de comida para a gente. Ele me segurou em casa de 1 da tarde até 5 da tarde, quando eu não aguentava mais de fome. Isso foi em 1990, gente, não tinha iFood naquela época. Não tinha delivery, não tinha nada, eu tinha que sair para buscar a nossa comida, que era inclusive na casa dos meus pais, minha mãe que tinha feito, e eu precisei sair e deixei ele apenas 15, 20 minutos sozinho. Quando eu voltei, eu já encontrei ele praticamente sem vida. Então, ele lutou pela vida dele por muito tempo, por muitas horas. Eu que, infelizmente, não conhecia nem a depressão, nem o sul, nem nada. Esse mundo não me pertencia na época. E eu não entendi as mensagens que ele mandou para mim. Eu digo que a depressão não é silenciosa, ela dá sinais. A Exato. gente que não conhece ou não está preparado para entender. E quando isso aconteceu comigo, eu tinha 25 anos apenas, eu fiquei um bom tempo também muito mal, mas com o tempo eu comecei a voltar para a vida depois de alguns meses e perceber que eu também tinha muitos sonhos. Eu sempre gostei muito de viajar, de estudar, de ler e tal. Então, o que me ajudou também naquela época, muito, Cileia, assim como você falou aí, foi É eu o que ajuda, Kátia. eu me mudei para São Paulo, eu saí de Salvador, isso aconteceu comigo em Salvador, eu sou de Salvador, e fui morar em São Paulo, passei meses em São Paulo, na casa de uma prima, que sempre me acolheu, até hoje me acolhe, e ali eu fui fazer cursos, eu fui estudar, eu fui inventar o que fazer para ocupar minha mente, para não ficar pensando, focada naquilo, no problema, na dor que eu estava sentindo, e sim na solução. O que é que eu precisava fazer para aquela dor diminuir no meu peito? Então, eu fui buscar essa opção também, de sair um pouco do cenário que eu estava, que era tudo que eu vivia aqui com ele, em Salvador, para outra cidade, outro estado, viver em outra casa, estudar, conhecer outras pessoas, para justamente diminuir aquela dor. Esquecer, não existe esquecer.
Isso já tem 34 anos e eu continuo com ele guardadíssimo, com muito amor dentro do meu coração. Se eu viver 100 anos, ele vai estar aqui dentro do meu coração. Porque não é sobre esquecer, é sobre você ressignificar a sua vida, porque você continua aqui. Excelente. Exato, Kátia. É deixar o passado no passado, né? Deixar o passado Eu no tenho lugar uma dele, frase no viver o meu presente e ficar de livro. olho no futuro, Eu né? tenho uma frase Então, no meu livro, você falou bem aí agora. Eu já ah, escrevi o é? primeiro livro, como eu te falei. Já estou escrevendo meu segundo livro, e nesse meu primeiro livro eu tenho uma frase que eu falo justamente isso. O passado não é lugar de morada, é momento de aprendizado. Exatamente. E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender com o passado e ressignificar e se fortalecer para continuar a seguir em frente. Não é verdade? Exatamente. Com certeza, Kátia. E lembrar também a importância, né, dos pequenos prazeres, né? Porque quem está nesse quadro é interessante que eu fiquei durante 5 anos. E, e ninguém sabia, nem a minha família, ninguém, só uma amiga minha que era bem achegada, né? Eu conversava com ela me aconselhou bastante, né? Mas assim, ninguém sabia. Então, assim, muitas vezes acontece da pessoa ela tá deprimida e as pessoas em volta dela não saber por quê? Porque ela tá ali na rotina dela normal. Igual no meu caso mesmo, eu estava trabalhando normal, fechei o salão, fui trabalhar para o salão de outra pessoa, né? Depois eu fui para uma empresa que não tinha nada a ver com cabelo, que era uma empresa chamada Parafuso, que é de prestação de serviços, né? Aí eu fui lá por quê? Porque eu gosto daquela prestação de serviço que eu ia fazer, né? Aquilo ia me dar prazer. Então é importante, ô Kátia, as pessoas, ela ter também, procurar fazer as coisas, ter prazer nas pequenas coisas, né? Foi o que eu fiz, né? Exatamente. Exatamente. Então ajuda a pessoa a tirar daquela situação, Sim. né? Porque às vezes acontece muito, a família não sabe, ninguém sabe, né? E a pessoa, ela começa a deixar de fazer as coisas do dia a dia. Então isso atrapalha também a pessoa, né? A pessoa, ela começa a se isolar. Então quando ela faz isso, Kátia, automaticamente ela tá se afundando. O isolamento nunca é um refúgio para esse tipo de doença. Exatamente, Célia. É perfeita a sua colocação, perfeita. Se você se isola, mas infelizmente hoje, né, por outro lado, como a depressão é uma doença muito estigmatizada, tem muito tabu em cima dela, muito preconceito em cima dela, né? As pessoas, por incrível que pareça, ainda acreditam que depressão é frescura, que não é uma doença, que a pessoa está querendo chamar atenção. Então, isso prejudica demais que a pessoa busque ajuda. Prejudica. Exatamente, Kátia. E frases também, tipo, a depressão não é de Deus. Eu, E eu, se a pessoa deprimida ela for uma pessoa muito temente a Deus, isso pesa demais. com Porque eu certeza, falo isso por mim, porque assim, se independente de religião, independente se a pessoa acredita sim ou não em Deus, essa frase é uma frase muito pesada, né? sim, exatamente. A pessoa que ela tem um pensamento de tirar sua própria vida, então, quando ela escuta essa frase, é uma frase muito pesada, Com né? certeza, com certeza. Eu falo muito Então faz a também isso. pessoa se afundar mais ainda, porque a pessoa ela já está numa briga interna. Não sei se você está entendendo. Totalmente. Porque, Eu também porque passei a pela pessoa, depressão. ela, um lado dela quer tirar a vida dela para escapar da dor, mas o outro lado não quer. O outro lado quer viver. E a pessoa está ali naquela briga, entendeu? Então, quando ela escuta esse tipo de frases, depressão é frescura, gente, não é frescura, tá? É uma doença, precisa ser tratada, não é frescura. Quando a pessoa pega e fala assim, depressão é coisa de gente que não tem Deus, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso, não fala isso. Porque na cabeça da pessoa, ela vai achar que ela está desagradando a Deus. Então, para ela cometer uma besteira, se for uma pessoa muito temente, Cláudia,
Se for uma pessoa muito temente, essa frase ela pode fazer com que a pessoa ela cometa besteira achando que ela que é errada. Com certeza, isso é muito Você perigoso, entendeu, Soraya. Kátia? É muito perigoso. Eu falo muito sobre isso. Recentemente a gente viu aí o padre Fábio de Mello, que é uma pessoa muito querida, com milhões de Exato. seguidores, milhões de pessoas apaixonadas que Uma seguem, que pessoa ouvem. temente a Deus, né? É um cara extremamente culto, extremamente sábio. Ele procurou ajuda, ele foi se tratar, ele apareceu nas redes sociais dele para falar. E, entre outras coisas que ele falou muito sobre o preconceito de tomar remédio, que você precisa, se for o caso, tomar uma medicação para depressão. Eu precisei, você falou aqui que precisou, Sim, porque eu a fiquei tomando depressão, medicação durante anos, Cláudia. a Porque depressão, eu ela fiquei 5 anos nesse ciclo, fazendo tratamento com psicólogo, com psiquiatra, tomando medicamento. Eu fiquei 5 anos. Ele fala sobre isso, sobre a importância de você. Porque eu digo sempre que você toma remédio para dor de barriga, para dor de cabeça, para febre, para toda doença, por que não para depressão? Porque Exato. depressão, as pessoas ainda não conseguem, muita gente, infelizmente, ainda não consegue processar, assimilar que a depressão é uma doença também do corpo, bioquímica. O cérebro faz parte do corpo. O cérebro não está fora do corpo. E a depressão Exato, é é uma uma doença mental, deficiência na no verdade, cérebro da né, pessoa. Cláudia? Oi? É uma doença mental, né? Não é só mental, é uma doença Sim, bioquímica. Ela gera uma alteração dos neurotransmissores, que são hormônios, mas no cérebro eles são chamados de neurotransmissores. E como exato. a depressão, ela afeta, ela diminui, ela causa uma deficiência nesses neurotransmissores do cérebro, que são chamados hormônios da alegria, que são aqueles hormônios que estimulam você, que o exercício físico renova esses hormônios em você diariamente. Por isso que é importantíssimo que as pessoas que têm depressão vão para a academia, façam exercício físico, porque ele Ótimo, estimula a produção desses exato. hormônios da alegria, que são muito importantes para o cérebro e que ajudam muito na depressão. Inclusive, o tratamento da depressão, via de regra, é para repor esses hormônios que você está com uma certa deficiência ali. Então, assim, precisa acabar com essa ideia de que a depressão é só um problema mental, a pessoa é doida, a pessoa que busca ajuda é doida, não tem nada, o depressivo não é doido, eu não sou doida, Cileia não é doida, ninguém que tem depressão, Não, Fábio de Mello não é doido, o Whindersson Nunes aí também, outra pessoa, outra figura pública, que está em tratamento, que buscou ajuda, procurou ajuda, e fala, e o padre Fábio, padre que é padre, né, que tem autoridade para falar sobre isso, ele mesmo falou, eu ouvi ele dizendo, na época que ele se internou, que depressão não tem absolutamente nada a ver com Deus. Eu falo, não, nada a pelo ver. amor de Deus, não tem nada a ver com Deus. Independentemente da sua religião, o que quer que você creia, no Deus que você creia, a depressão é uma doença que eu ainda digo, eu comparo ela com a diabetes. Eu digo que a depressão é prima da diabetes. Que a diabetes Exato. ela é uma disfunção hormonal no pâncreas, enquanto a depressão é uma disfunção hormonal no cérebro. Tudo faz parte do seu corpo. Tudo faz parte do seu Exatamente. corpo. O cérebro está fora do corpo, não é separado. Então, as pessoas precisam prestar mais atenção a essas falas, que com certeza prejudicam, como você falou, a pessoa que já está com ideação e ouve uma besteira dessa, de que depressão não é coisa de Deus, e ela realmente está frágil, não tem ninguém que segure na mão dela, que ajude, que faça alguma coisa, ela pode sim fazer a besteira de tirar a vida dela, achando que aquilo vai ser uma solução. E a gente sabe que tirar a vida não é solução para absolutamente nada. Não, Cileia, não mesmo. fale para a gente um pouquinho a perda terrível que você teve há muito pouco tempo, que é a perda mais, assim, eu sou mãe também, como você é mãe, eu digo com toda certeza que não existe dor maior na vida da gente do que a gente ficar sem um filho da gente.
Então, você perder um Exatamente. filho é mais do que dilacerante. É, é uma coisa assim que eu que nunca perdi, não faço ideia de que dor seja essa, mas eu imagino que seja uma dor gigante. Mas mesmo assim, me diga aqui, me conte essa sua experiência. Mesmo assim, você deu a volta por cima, superou, está tocando sua empresa, sua vida. Exatamente, Kátia. E foi recentemente, né? Porque foi em setembro de 2023, né? Vai fazer 2 anos essa perca. E só que a minha mente, desde pequenininha, ela foi treinada também para olhar as coisas boas, né? Não ficar só focada nas coisas ruins, né? Mas para mim foi muito difícil, viu? Porque na verdade é minha filha única, né? E não está sendo fácil porque é recente, né? Mas eu tenho uma bebezinha dela que eu estou cuidando, que estou criando, né? Eu costumo dizer que é o meu potinho de luz na escuridão, né? Porque quando a gente sofre um luto desse de perder uma filha e ainda a única filha, então não é fácil, né, Kátia? Mas graças a Deus eu tenho a minha netinha para criar e é nela que eu foco. Sua filha tinha 20 anos, não é, Cileia? Sim, ela tinha 23. 23? 23. Pois é. Então, gente, assim, não. A única coisa que eu posso acrescentar aqui é que você que está ouvindo aqui, você que conhece alguém que teve uma perda importantíssima como essa, de perder uma filha, um filho, né? A gente sabe que qualquer perda é dolorosa, a gente sabe dos nossos pais, dos nossos avós, irmãos, parceiros, como eu que perdi um namorado, um parceiro, eu já vivi um pouco com ele já, mas um filho é muito mais especial, porque filho é filho, né? Nossa, é uma parte da gente, né? Então, vocês aí, olhem, sigam o exemplo dessa mulher guerreira, essa mulher forte que está aqui conversando com a gente, que deu a volta por cima, refez a vida, não é, Cileia? Está aí, com Sim. alegria, com E um determinação ponto, toda. e um ponto também muito importante, Kátia, é que a pessoa, quando ela está sofrendo de depressão ou quando ela está ali no luto, ela precisa procurar ajuda. Porque ela não vai conseguir sair daquela dor, porque tanto a dor da depressão quanto a dor do luto é uma dor muito profunda. Ela não vai sair dali sozinha, então ela precisa procurar ajuda, né? Porque graças a Deus eu tô bem aqui, mas é porque eu fiz a minha parte também, eu procurei ajuda, né? O que é que você fez para. O que é que te ajudou? O que é que você fez para te ajudar? Que Olha, busca você foi fazer? olha, primeiramente sempre eu vou falar que é a oração a Deus, né? Independente se a pessoa ela acredita sim ou não, eu tô falando o que me ajudou, né? Foi a oração a Deus e procurar ajuda, né? Igual o PSC ali foi uma ajuda para mim. O PSC é o curso, né? Que eu participei na semana retrasada, foi uma ajuda para mim. Participar também das imersões também foi uma ajuda para mim. Então, assim, é você sair da sua zona de conforto para poder conhecer o desconhecido. Porque ali você vai procurar a ajuda certa. Não sei se você está entendendo. Total. Porque se eu ficasse só naquele meu ciclo de trabalho, sendo que eu estava extremamente estressada por causa do luto que eu estava sofrendo, se eu ficasse em casa, dormindo, e se eu ficasse em casa só cuidando da minha neta, isso não ia me ajudar. Eu teria de fazer alguma coisa para poder sair daquele ciclo. E foi o que eu fiz. Igual na época da depressão, eu tive de fazer alguma coisa, né? Você teve Eu tive depressão de procurar o sozinha? médico, eu tive de tomar a medicação, eu tive de pegar, viajar, passear, eu tive de buscar coisas novas. Então, assim, buscar coisas novas é o que ajuda a gente a sair da dor do luto, tá? E da dor da depressão. Por quê? Porque se a pessoa ela ficar naquele ciclo ali, naquele confortinho, não é legal, Kátia.
Principalmente quando a pessoa está na depressão, porque aí ela pode cometer sim uma besteira de tirar a própria vida. Se ela ficar naquele ciclo ali de conforto e não procurar ajuda. Com certeza. Você tem toda a razão, toda a razão. E você considera que você teve depressão quando sua filha faleceu? Você considera que você precisou ir fazer terapia? Você precisou tomar remédio nessa época também? Não, não, Ou você não, já estava porque fortalecida e conseguiu não, retomar? já estava fortalecida já consegui já sair. Porque assim, na verdade, a perca dela é bem recente. Foi em 2023. Foi setembro de 2023. Setembro desse ano vai fazer 2 anos. Então tá bem 1 ano e recente. meio Mas, praticamente, né? mas assim, voltar a ter aquela tristeza da depressão que eu tive no passado, isso não. Isso eu não senti e nem quero sentir. A dor que eu senti do luto foi uma dor muito forte, muito diferente, que eu nunca tinha sentido na minha vida, do luto dela. Mas assim, mas não foi aquela tristeza avastadora que eu tive de procurar médico, de procurar. Não, não foi isso. Foi uma dor diferente. Então Então, assim, você, a dor do luto foi uma coisa e a dor da depressão foi outra. então É assim, completamente diferente. você fortalece mais ainda a minha teoria, a minha fala, né? Alguns psicólogos brigam comigo que falam que depressão, eu não posso dizer que depressão tem cura, porque eles falam, né? Algumas teses acreditam que a depressão não tem cura, e eu afirmo que a depressão tem cura, Ah, eu baseado em mim assino mesma, também. porque eu me considero também completamente curada. Eu já passei por outros problemas muito sérios depois da morte de Dudu. Não em relação a isso, mas quando eu perdi meu pai, eu fiquei muito mal também, porque foi de repente. Depois, quando eu me separei, desfazer uma família, depois de tantos anos que eu estava casada com uma filha pequena, para mim também foi devastador aquilo ali. Mas eu também, ali, eu já não precisei, eu já não tive a mesma depressão, que eu precisei remédio, que eu precisei de mais investimento, como lá quando meu namorado tirou a vida. Ali foi muito pior. Então, eu me considero praticamente curada já naquela época lá. Eu tive essas Não, eu me perdas, esse considero luto. extremamente curada, Kátia. Exatamente. Então, eu acho ótimo ouvir isso de Extremamente. você, Cileia. Porque muita gente fala, ah, não, a depressão não tem cura, ela vai e volta, ela vai e volta. Gente, tem, pelo amor de Deus, tem sim. Eu Eu, falo por mim. eu Eu também me sinto acredito, eu falo por mim extremamente também. curada e assim, eu procuro muito a fazer o desenvolvimento pessoal, porque isso ajuda bastante, né, Cláudia? Né, É, Kátia? Kátia, você Kátia. está conversando com alguma Cláudia aí, né? Tem alguma Cláudia falando de mim. Eu me considero bem curada, extremamente curada. Maravilhoso, Cileia, maravilhoso. Olha, E é claro que a gente precisa procurar fazer o desenvolvimento pessoal e isso não vai acabar nunca, né? não, Mas não. independente se a pessoa ela tem depressão sim ou não, eu acho que faz parte da evolução humana a pessoa ela procurar a se desenvolver, né? Do lado pessoal, né? Eu acho que o ser humano nunca para de aprender. Com certeza. É isso que eu acho. A vida é um eterno aprendizado, né? A vida é um eterno. Todos os dias Exatamente. a gente está aprendendo com alguém ou com alguma coisa, né? Então a gente tem que estar Exato. sempre estudando, sempre lendo, sempre aprimorando, sempre buscando coisas que Sim, façam a gente crescer, evoluir, amadurecer, isso faz entender parte melhor da a vida. evolução humana, né? Exatamente, exatamente. Concordo plenamente contigo, plenamente. Cileia, olha, não sei nem como agradecer essa sua participação Ô, minha aqui, amiga, esse eu que carinho te que você teve, agradeço. ó, esse carinho de você ter vindo falar aqui com a gente e falar sobre Gratidão. suas dores, que nunca é fácil a gente falar das nossas dores, não é? É sempre muito difícil. Agradeço demais que você tenha vindo. Gente, se espelhem nessa mulher forte aí. Retomem suas vidas. Busquem alternativas. Busquem coisas que te dão prazer de fazer. Porque a gente, por mais que a gente esteja sofrendo, que a gente tenha dor na vida, tenha perdas e tenha dores, que isso é normal do ser humano, é normal da vida. Ninguém passa por aqui ileso.
Então, busquem fazer coisas que você sente prazer. No início pode ser mais difícil, pode ser mais lento, mais devagar, mas em algum momento você vai ver que você vai retomando a vida. Dia após dia você vai tendo mais vontade de fazer a coisa, de sair de casa, de se arrumar de novo, de voltar para a vida de novo. Eu estou aqui sempre para ajudar você. E agora, especialmente aí lançando de novo minha imersão Reconquiste a Sua Vida, onde eu ensino mulheres a reconquistarem a vida e dominarem de uma vez por todas a depressão e a ideação suicida. Aqui a gente acabou de ouvir um exemplo maravilhoso, uma história fantástica de Cileia, que refez a vida, que teve dificuldades na infância, na adolescência, na fase adulta, que teve uma perda importantíssima da única filha dela, agora recentemente, há 1 ano e meio praticamente. Então, isso serve para inspirar qualquer pessoa de que a vida tem sim jeito, a vida tem solução, a depressão tem cura, você pode buscar a solução para todos esses seus problemas. Eu estou aqui sempre para ajudar, todas as minhas redes sociais, para fazer, alertar você sobre o perigo da depressão e sobre a importância de você tratar a sua depressão, porque ela tem tratamento, ela tem cura, ninguém precisa tirar a vida para resolver um problema que tem solução, para resolver uma dor que tem remédio, para curar uma doença que tem tratamento e pode ter cura, sim. Muito obrigada, minha querida, por você ter vindo aqui. Obrigada, Se você Kátia. quiser falar e dar mais uma, uma frase inspiracional e motivacional para as pessoas, se você quiser deixar um recado final, fique à vontade. Olha, o meu recado é que não se isole, procure ajuda, procure sentir prazeres nas pequenas coisas, ver o que você gosta de fazer e procura sentir prazer nas pequenas coisas, que isso vai te ajudar a sair do fundo do poço. Esse é o meu recado. Maravilha. É uma doença, precisa procurar, precisa de ajuda, precisa procurar ajuda, tá bom? Então esse é o meu recado. Muito maravilhoso, maravilhoso, Cileia. Muitíssimo obrigada, gente. Obrigada a todos Obrigada, vocês. Kátia. Luciene, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães está vivo, gente. Quem disse que ele desapareceu? Ele está aqui, ó, na live. Melé, eu não tô conseguindo traduzir aqui. Melere, Tere, não sei, 647, Luci, Luzita, Lucesita, não, deve ser apelido, Tatiane, obrigada, Tatiane Nascimento, Alexandra, Fernanda Fronza, obrigada, Bargaço, quem tá aí? Patrícia, Bargaço, outro restaurante maravilhoso de comida baiana aqui em Salvador. Quem é daqui de Salvador, apareça no Bargaço, que você não vai se arrepender. Liane Zacarias, nossa colega do PSC aqui, Cileia, participando. Olha que bacana, beijo para ela. Ainda bem que você disse que ia Beijo. assistir, não foi? Espetinhos Terra, Tatiane Leite, obrigada, Dulcineia, Cristina Nobre, colega minha advogada. Já fizemos muitos cursos e já passeamos muito juntas, não é, Cris? Roberto Bilói é um amigo queridíssimo lá de Belém, mas mora em São Paulo. Uma pessoa que eu gosto demais. Beijo para Lê, Roberto. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês. Compartilhem essa mensagem. Eu vou baixar a live. Vai ficar disponível no meu Instagram. Vai para o YouTube, vai para o TikTok, todas as minhas redes sociais. Compartilhem, porque esse é um tema importantíssimo. As pessoas precisam definitivamente saberem que a depressão tem cura, sim, que você pode se tratar, que você pode se curar, que existe uma rede de pessoas apoiando. Eu sou uma dessas pessoas aqui apoiando, segurando sua mão, te levando sempre para você reconquistar sua vida, para você perceber que a vida é boa, sim. Guarde a pessoa que você perdeu, os seus problemas, as suas dificuldades no seu coração e foque na solução para resolver o problema. A gente não volta para trás, a gente não está andando de ré, a gente está andando para frente. Então é para frente que a gente tem que olhar, é para frente que a gente tem que focar, porque é lá que a gente vai encontrar a solução
dos nossos problemas e não aqui parado no problema. Como eu disse, como Cileia disse aí, e como eu falo no meu livro, o passado não é lugar de morada, é momento de aprendizado. Então, olhe para frente e se cuide e conte comigo. Cileia, boa noite, minha querida. Muitíssimo obrigada. Obrigada a Boa todos noite, vocês que estiveram obrigada. aqui. Gratidão, Eu Kátia, pelo convite. Muito eu que, obrigada. eu que agradeço você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, dividindo tantas informações importantíssimas, gente. Gravem isso e se cuidem, tá? Um beijo, boa noite a todos. Conto com a colaboração de vocês, espalhar essa mensagem por aí. Beijo, minha querida, até breve. Beijo. Tchau, gente, até breve. Tchau. Obrigada, Lucélia. Obrigada pelos coraçõezinhos. Tati, obrigada. Boa noite, gente. Olha que lindinho. Boa noite, A Cileia. Tchau, gente. Tatiane, que linda. Boa noite. Boa noite, Tchau, gente. gente. Quando faz isso, será que o coraçãozinho... olha, tá vendo? Quando faz o coração, ó, tá vendo? Ele aí aparece, ó. Deixa eu ver, fazer de novo. Aí, ó, tá vendo? Ah, que legal. Coraçõezinhos para todos vocês, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo.